Cheinho, como estás? Está tudo bem, Alexandre? Está tudo tranquilo. Contigo Tudo também? bem contigo? Obrigado por nos dispensares este tempo. Sei que andas super ocupado aí nas tuas danças, nos teus movimentos. Tem que ser, pá. Amigo, eu Diz, tenho amigo. uma porrada de perguntas para ti, Ui, cara. Não sei se vai, como é que eu vou conseguir gerir aqui a situação, não mas só. vou pedir a tua ajuda. Estás-me a escutar bem? Estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir, estou a ouvir. Tranquilo. Vamos lá, então. Vamos Vamos lá lá? falar um Amigo, bocadinho. vamos falar Sim. um bocadinho. Para aqueles do Brasil que não conhecem o Cheinho, como é que o Cheinho começa no futebol? Eu sei a história do Cheinho, eu sei como é que nasce esse gosto pelo futebol. Tu vens de Luanda, chegas aos arredores de Lisboa, onde tu vives, começas no Carcavelos. Porquê essa decisão de ser jogador de futebol? A ginga angolana é igual à ginga brasileira ou é melhor? Eu acho que é ela por ela. É assim, a minha história, eu vou falar, obviamente, nós temos, antes de mais nada, agradecer o convite. Está-me a ouvir bem, Alexandre, não é? Estou. E falar um bocadinho também aqui da minha história. Eu sei que estás no Brasil. Também tenho muitos amigos brasileiros e é importante estarmos um bocadinho também a falar daquilo que é o forte de todos nós, a formação. Eu sei que tens aí jogadores e tens... Eu também trabalhei na formação e sei um pouco também desse meio. Pronto, eu vim muito... O meu pai é português, não é? E a minha mãe é angolana, veio muito cedo para cá, para a zona do Eiras, foi aqui que eu cresci. E na altura era o Damas, Vítor Damas, como treinador no Carcavelos, foi ele que me começou a meter a jogar. Simão, grande abraço. Começou a meter-me a jogar e foi simples. Foi um trajeto simples, Carcavelos, Casa Pia e por aí adiante, não é? Mas foi simples e sem... Com a história do menino, como está aí, que está A muito coisa, a brasileiro. coisa foi acontecendo, não é? Exato, Eu, foi acontecendo. Foi... eu vi algumas entrevistas tuas recentemente para me atualizar, a ver o que é que eu falava, para ver se eu não me baralhava, não é? Tu falas muito da importância do futebol de rua, que te ajudou a ganhar habilidades com o futebol. Tu sentes falta hoje em dia na formação desse futebol de rua? É um pouco. Assim, antes de mais nada, dar aqui o Simão e o Cecinha também, que é empresário. Está aí o Barbeiro, que é um empresário Bem-vindo também. a todos, Chazinha, tudo bem, Simão? Que jogou no Gil Vicente e no Estoril, que ele trabalha com formação e ele e tem muitos jovens e traz muitos do Brasil, hein? Traz muitos jogadores do Opa, Brasil, muitos jogadores do Brasil para o futebol português. E ele é brasileiro também. eu tenho uma rasteira para ti, que eu não te vou falar já, mas Olha, agora e tenho uma este, rasteira para ti. olha, este está o João Coimbra, o Zeca Rodrigues, joga na Dinamarca, jogou no Panathinaikos, que é português. O João Coimbra, temos aí muita gente aí que fizeram formação e o João Coimbra a formação do Benfica, o Zeca a formação do Casa Pia, depois teve o Poitar Setúbal. Temos aí muita gente aí que começou como eu. É assim, o futebol de rua hoje em dia é difícil de existir. Aí no Brasil há mais, Angola há mais, os países africanos cada vez há devidas condições. Isto faz a diferença. Não é por acaso que no Brasil, em termos de formação, é o primeiro exportador de jogadores de talentos para o mundo todo, não é? Eu outra vez estive a ver aqui um estudo aqui do Observatório do Futebol, que é o CIES, que faz normalmente os estudos daquilo que os Brasil levam muita gente e o Brasil exporta muitos jogadores. Isto também mostra a qualidade do jogador brasileiro. É um jogador que tem a ginga no pé, que trabalha e é um jogador que quando tem qualidades, obviamente, dá-nos qualidade, consegue atingir patamares elevados, não é? Há falta de futebol de rua. Porquê? Porque as pessoas... Porque não há sítios para poder jogar. Aqui em Portugal, se tu pegares um grupo de amigos para ir jogar, tens que pagar em euros e reais, que é muito dinheiro, não é? Nem É toda a gente tem verdade, essas, é nem verdade, toda a gente tem essas condições. é verdade. Mas é... Mas fala-me daqui de uma outra coisa. Tu passaste pelo Casa Pia e tiveste o privilégio de ser treinado pelo atual selecionador português, JJ. o JJ. Ah, o JJ, está bem, mas também Jorge Jesus. tiveste o Jorge Jesus e tiveste também o Fernando Santos, não é? Exato. É assim, eu tive Qual a com... diferença entre eles os dois? Pá, a diferença... Existe muitas diferenças entre os dois, obviamente. O Jorge Jesus, atenção, os dois, em termos de treino, qualidade, eu acho que os dois são muito bons. O Jorge Jesus, na altura, quando eu apanhei, não tinha essa dimensão que tem agora, mas já notava-se que tinha qualidade. Muito exigente, pá.
não sorria, nem dava mole, como dizem no Brasil. Era sempre sério. E na altura que eu apanho aqui no Estrela da Amadora, apanho no Estrela, ele estava a começar um trajeto diferente, um trajeto de subir. Mas notava-se que tinha qualidade, porque ele andava sempre de preto, que é diferente agora. Ah, é? Andava de fato preto, gravata preta, camisa preta. Era luto, eu acho que era luto, devido a, acho que era a falecida mãe. Uhum. Um homem com muita capacidade, na altura, eu tenho. Já percebia, notava-se, obviamente, que não tem a dimensão que tem agora. E eu acho que ele dá o grande salto é quando vai para o Belenenses. Mas ele falava muitos palavrões já? Não, eu não me lembro de ele falar muitos palavrões. Eu acho que aí no Brasil, aqui muitos treinadores falam palavrões, não é? Mas ele tem uma maneira diferente. E tu, como jogador, habituas-te, não é? Habituas-te. Acho que faz parte do trajeto. Treinador que não grita, que não ralha, não é bom treinador, não. Pronto, e como é que se converte um homem de inícios sportinguistas em portista, vindo para transformar-se em pentacampeão no Porto? Como é que acontece isso? É assim, toda a gente sabe, eu nunca esqueci, nunca disse, nunca fugi sobre isso. Olha, o Rui Santos, pá, grande treinador, hein? Trabalhou comigo e olha o Lucas também de Angola, pá, isto aqui está. O Rui Santos trabalhou comigo no Vitória de Setúbal. Foi adjunto do Domingos Paciência, esteve na formação do Braga, é um dos treinadores mais talentosos que eu conheço. Aprendi muito com ele o que é estar dentro do campo, a organização, tudo que é feito com critério, muito organizado, até organizado demais, que é bom sinal também. O cara e conhece os jogadores todos brasileiros, hein? Atenção, hein? Conhece aí o mercado todo. É assim, eu quando na altura, quando era do Sport, gostava do Sporting, obviamente, o meu pai, e eu também sempre gostei também do Porto, porque tenho um grande ídolo na altura, que é o Frasco, que era o Frasco, e na altura de 87, pequenino. Há muita gente aí não sabe, o Porto em 87 tinha uma equipa ganha a Liga dos Campeões. O Frasco esteve comigo em Fortaleza a fazer Fortaleza. como eles chamam uma peneira, não é? Foi hilariante as histórias que ele me contou. Na altura, brasileiros, tinha acho que era o Celso, não era o Celso, Juari, que faz o golo. E depois, sempre que toda a gente, na altura, aquele Porto marca um bocadinho o futebol português também. Tu apanhas o trajeto em que o Vítor volta de Barcelona para o Porto, não é? Sim. Apanhas o momento em que o bicho ainda era o central, ainda era o capitão, não é? Exatamente. Eu estou a falar porque é do gosto também que era do Porto. Já gostava do Porto, já tinha um carinho muito grande e na altura começas a jogar, tornas-te portista e tornei-me portista, e os meus filhos são. E apanhei o Jardel, apanhei o Aloísio, brasileiros, Doriva, que é internacional, no Porto. Naquele ano, importante o Jardel, importante o Aloísio, importante, estou a falar dos brasileiros, Jorge Costa, Vítor Bahia, Secretário, Paulinho Santos, Capucho, Drolovic, obrigado Rui, Drolovic, muitos. Doriva, que é internacional brasileiro, vai para o Sampdoria. O Aloísio tinha vindo do Barcelona, o Jardel teve... na altura acho que teve no Palmeiras, depois teve acho que foi no Grêmio também, não foi? Uhum. Foi no Grêmio. Impressionante, boa equipa que nós tínhamos. E diz-me uma coisa, realmente tu fazes uma trajetória curta no Porto, mas tu ficas memorável para toda a vida. Tu és campeão, eu faço sim. Tu jogas a Champions. Qual é a sensação de um menino, vamos lá brincar com a história, um menino de Carcavelos que passa pela Casa Pia, que evolui, como tu dizes, muito depressa e que de repente se encontra naquele momento num monstro jogando a Champions com esses jogadores? Sim, está aqui o Jean Paulo a perguntar, não sei se é Juarias Santos, mas está aqui o Santos. Exatamente, é o pequenino. Ele agora está no Santos até, inclusive, como diretor. Como diretor, muito rápido na altura, mas eu não jogo com ele, eu via. É assim, estou 3 anos no Porto, atenção, 3 anos no Porto, faço mais de 100 e tal jogos,
disputo a Champions League, Liga dos Campeões, ganho, em 3 anos ganho os títulos todos nacionais, Taças de Portugal, Super Taças e por aí adiante. E não é fácil, tu vens do Estrela da Amadora, que é um clube, para muita gente que está aí no Brasil não sabe, quem jogou no Estrela da Amadora, Roberto Assis, irmão do Ronaldinho Gaúcho. E no Estrela foi num do Estrela que conheci um grande amigo meu, que é brasileiro, toda a gente sabe. O Christian, que jogou no Bordeaux e no Paris Saint-Germain. Verdade. O Christian, o atacante, aí, que jogou comigo, que é um grande amigo meu, jogou comigo, temos uma amizade muito forte. E o Christian é um pouco do sonho veio muito novo para o Marítimo. 17 anos, e as coisas não correm bem, acaba por vir aqui para o continente, para a Estrela Amadora, tinha 17 anos, trabalhou tanto para chegar onde chegou, e na altura as coisas não correram bem em Portugal, no Estrela Amadora, apesar de fazer muitos jogos, voltou para o Brasil e destacou-se tanto que eu acho que o sonho nunca morre, atenção, às vezes é preciso apostar. Se cairmos na primeira vez, temos que apostar outra vez. Eu acho que acima isto é o que eu digo sempre aos jovens do futebol, ainda por cima do Brasil, que vem do Brasil ou da Argentina, por aí adiante. Quando vêm para Portugal, vêm para a Europa, é preciso ter cuidado. Francisco Guimarães, pá, grande documentador da Sport TV, este miúdo, eu chamo-lhe miúdo, tem uma qualidade até entrevista. Olha, ele faz bem o que tu fazes, e percebe muito do jogo, isto é que é importante. Eu estou a falar de dizer, é preciso acreditar no talento, mas não venham atrás de um sonho sem ter a certeza de onde vão ficar, com quem vão estar. Eu digo sempre, não mete, primeiro, o talento é mais importante, e outra situação, não deixar de estudar, porque se uma pessoa não for inteligente, não tem hipótese nenhuma. E hoje em dia é preciso muito trabalho, não é? Hoje em dia o atleta ele tem que, eu costumo dizer que ser jogador de futebol é uma das profissões mais difíceis de sempre, mas atualmente mais difícil ainda, porque o futebol globalizou-se, não é? E como tu dizes, é preciso estudar, então ele não pode ser um jovem, um menino normal. Ele tem que estudar, ele tem que treinar mais para conseguir alcançar voos mais altos. E, portanto, não é uma profissão fácil ser jogador de futebol. Não é e não é para todos, atenção. Não é todos. Duas premissas, para mim, duas coisas importantes para quem joga futebol. E assim, tenho 45 anos, comecei a jogar muito novo no Carcavelos, fui para o Balneários com 18, 17 anos, com caras, como vocês dizem no Brasil, com pessoas, estou a falar um bocadinho também, e mais devagar para toda a gente perceber um bocadinho, que às vezes falo rápido e sabes também. Nós aqui falamos muito rápido, e temos de ter falar um bocadinho de espaço, como dizem os espanhóis. É assim, é preciso ter para mim, uma coisa importante, o amor ao jogo. Não pensar no dinheiro. E hoje em dia, eu como sabes, eu nunca te disse isso, mas vou-te contar aqui uma situação que é engraçado. Não ia-te contar tudo para ser uma surpresa, podemos falar sobre isso. Eu, depois de deixar de jogar futebol, tive como empresário. Não sabia, não. 2 anos. E eu tive em situações de bons negócios, mas é algo que eu, vou ser sincero, não é nem o meu caso. Somos dois, então. Somos dois. Não é o meu caso e não quero, e desde aí comecei a me tornar treinador e na televisão, não. Eu tive na situação, que era Castro Bradas, em 3 ou 4 negócios, e tive num negócio que fazia parte, que era o Wagner Love para o Palmeiras, quando vai de CSKA de Moscou, de início do Castro Bradas. Para mim, um grande exemplo de atleta, porque não é qualquer um que joga tantos anos na Rússia. O Wagner Love, olha, impressionante. O Wagner Love era impressionante. Trabalhava bem, era muito forte, ainda joga. E o Wagner Love, na altura, mostrava sequer a inteligência e qualidade que ele tinha. Não ia atrás de qualquer um, tinha os seus pensamentos e continua a jogar. Da outra vez estive a ver ele a jogar no futebol brasileiro, parecia que tinha 10 anos, corria, fogo. É assim, o futebol agora, Alexandre, o futebol não é fácil, não é para qualquer um, atenção. Já é preciso teres talento, é preciso teres estaleca, é preciso teres paciência, é preciso ter resiliência, como disse o Rui, e a resistência. É preciso saberes teres
pensamento que até é um pouco brasileiro, malandro que é malandro não estrilha, muda de esquina. Que é importante também tu teres essa qualidade. E é preciso ter sorte também, e é preciso teres alguém ao teu lado que te ajuda também. Agora, o futebol não é, para mim, como eu digo, cunhas. Quem pensa que o futebol é cunhas, como muita gente às vezes manda-me mensagem, Cheinho, consegues-me ajudar? Isso, eu não consigo ajudar ninguém. Eu tenho Nós o meu basta a filho, Nossa Senhora de Fátima. exatamente, eu tenho aqui o meu filho, tem 18 anos, que joga bem também, está aqui no Real Massamá, joga no meio campo como joga o Arão, é um bocadinho estilo o Arão aí do Flamengo, e é muito agressivo, e eu não faço nada para ajudá-lo, pá. Ele é que tem que se ajudar a si próprio, percebes? E eu não, nos conhecimentos que eu tenho, esquece, não, ele sabe que comigo não tem hipótese. Diz-me uma coisa. Tu quando jogaste, tu falaste de vários brasileiros, O tu Deco, vais, tu o vais para o, Pena. tu vais para o Nacional e jogas com um grande amigo meu e parceiro atualmente, que está no Vietnã, que é o Ricardinho Alves. Ele chega, bonitão. Ah, mas eu não apanho o Ricardo, eu não apanho Ai o Ricardo. não? Não apanhas no Nacional? Não, eu apanho o Alex, o Golar, apanho o Aí Alexandre apanhaste Pires, o o Golar. Dieguinho, o Dieguinho, muito rápido, que era do Grêmio. O Golar jogava, Serginho Baiano. Apanho brasileiros, o Fernando Cardoso, o Kleber também. Eu apanho muita gente da escola do Cruzeiro e do Grêmio. Ok. Bons jogadores, hein? Boa escola. Qual é, Muito bons. qual é, qual é, qual é a dica que tu depois seguiste a tua carreira e o futebol tem a ver com isso? Realmente a gente tem que procurar. Hoje em dia o futebol tem essa vantagem. Ele começa cedo, ele acaba cedo, mas depois tem muitos caminhos. Agora diz-me uma coisa. Qual é a grande dica que tu dizes para um jovem É verdade, Rui. não Diz. fazer quando vem um jovem que vem da América do Sul, seja do Brasil, seja do outro país, não fazer para realmente ter sucesso na Europa? Qual é a grande dica que tu podes aí passar? É assim, para já também tem que vir bem estruturado, que é aquilo que querem. Não podem vir com dúvidas. Mas há uma coisa também que digo: tem que haver coragem de apostar, não ter medo de apostar. Mas não tendo medo de apostar com pessoas certas. Quando tu vens de um país para outro e não conheces, obviamente a língua ajuda bastante, as pessoas eles têm que saber que têm que conhecer um bocadinho da história do país, que é fundamental, e do clube onde vão. Porque cada clube tem a sua filosofia do jogo. Para muita gente que está aí, Portugal, já conhece, já percebe aquilo que eu digo, e para muita gente que é do Brasil também, que percebe, nem todos, tu ires para o norte do país, quando falamos do norte do país, para o Porto, mais para as Chaves, e ires para o Algarve, é totalmente diferente. Até o próprio estilo do jogo. Precisas de ter, estudar bem o clube, saberes com quem que vais debater, estudar um bocadinho a história do clube, e apostares e teres paciência. Tens que ir com paciência, não ter pressa de chegar. Mesmo que as coisas não corram bem na primeira instância, nos primeiros dias, continua, que mais tarde até podes voltar para o Brasil e teres a coragem, se voltares outra vez, podes ter sorte. Não desistir, eu acho que é aquilo que eu digo sempre. E teres a paixão de jogo. Ao bocado eu meio que a conversa começou a ficar interessante e eu te interrompi. Qual foi a grande má experiência que tu tiveste como empresário, então? Não, porque não era muito a minha onda. Sabes porquê? Porque ser empresário é assim, os jogadores depositam a confiança em ti e tu, no fundo, és um pai. Certo. E depois tens aqui duas situações, e miúdos da formação, mais problemas devido aos pais, porque os pais exigem muito, muito de ti. E aquilo que é... Epá, há empresários bons e empresários maus. Eu continuo a dizer, há empresários que querem as coisas de uma maneira muito mais rápida. E há outros que pensam no jogador e pensam no atleta e na pessoa. E a formação tive um bocadinho ali problemas, porque querem as coisas muito à pressa, entendes? Depois é a questão do dinheiro, é a questão de não querer enganar ninguém. Porque eu acho impossível. Eu não conheci um caso que agora, empresários a tirarem jogadores, a tirarem dinheiro, pensarem mais neles. Eu acho que é impensável nisso. Eu acho que toda a gente ganha com isso. Agora, ter a sorte com o empresário, tu podes...
há jogadores que têm azar com os pais que são empresários, atenção, e deixam de falar. Não, Exatamente, atenção, isso tudo pode acontecer, há bons e Tudo- maus em todas as atividades. tudo pode acontecer. O meu programa, pronto, eu trabalho com formação É e isso, Ricardo. eu defendo que o primeiro amigo é aquilo que tu dizes. Tu és pai, eu acho que o primeiro, quem se tem que preocupar e dar os bons conselhos é o pai e a mãe. E eu acho que o momento do empresário, há uma tendência no Brasil em procurar os empresários muito cedo. Eu acho que o empresário tem o seu modus operandi, é necessário, mas há um timing certo para o jogador ter empresário. Acho que no período de formação não é tão fundamental quanto ter bons conselhos, fazer boas escolhas e não andar a saltar de clube em clube. O que é que tu achas? Sim, isso é importante. Por exemplo, tem aqui pessoas que estão a falar, por exemplo, está aqui o Branquinho, o Ricardo, que é um grande amigo meu, também está na formação, e o Rui que diz saber adaptação é assim. Pá, eu sou um bocadinho cético em relação aos empresários. Assim, eu acho que tu disseste agora uma coisa muito importante. Não ter pressa a ter empresário muito cedo. Há pais que me telefonam, pá, pedem-me conselhos. Pá, naturalmente eu dou muitos conselhos a muita gente, tento dar, porque estive na Dragon Force como coordenador e treinador. E pais que perguntam, eu digo, pá, miúdos de 10, 12 anos não têm que ter empresários. Não têm que ter empresários, têm que jogar. Miúdos com 12 a 13 anos, porque a maior parte, 90% ou 95% dos jogadores que jogam nas formações, pá, nós somos considerados a terceira melhor liga, só para dar aqui um exemplo de Portugal, terceira melhor liga que exportam jogadores para fora, em termos de... O Ajax, obviamente, é um Ajax que no último ano, em termos de formação, na equipa principal que tem feito nos últimos anos, rápido 22 jogadores da formação, que é muito. Nós temos aqui o Porto, o Benfica, o Sporting, estamos no top 10 das equipas que mais formam e exportam. Tirando o Real Madrid e Espanha, o Barcelona forma, mas não exporta tanto, porque os jogadores não formam. O Real Madrid faz isso, mas de uma maneira também que é uma política, para mim, que é fundamental, que é a política que é... Tu não podes ficar com todos os jogadores, não é? Exatamente. Não podes. Formas os jogadores vão para os outros clubes, mas mete-se a cláusula de ir buscá-los quando se achares que o jogador rende. Por milhões, obviamente. Exatamente. É uma maneira. Agora, ser empresário, a pergunta... Desculpa lá, Alexandre, estavas a falar na pergunta... A minha pergunta Qual é era assim, a pergunta? eu trabalho, a área que nós mais trabalhamos é os atletas que vêm Jorge, do grande abraço. Brasil de 16, vamos dizer, de 16 a 18 anos para começarem a jogar. E quem nos procuram muito, algumas vezes já vem pelo empresário ou por algum clube, mas muitos são os pais. E o primeiro conselho que eu digo é que não se preocupem com o empresário, que ele tem que se preocupar em se formar, em ganhar realmente bagagem de futebol, porque o empresário é uma consequência depois do futebol que ele demonstra. Não é? Sim. Antes de mais nada, dar aqui um abraço aqui ao pessoal. Está aqui o Mr. Fernando Valente, do Mister, que está no Shakhtar Donetsk, que é uma pessoa da formação, conhece bem e sabe bem aquilo, conhece mais, conhece melhor essa formação. Sim, disseste é importante. Pá, mas é assim, há muita gente que quer ganhar dinheiro rápido, através dos filhos. Os miúdos nem são formados, são miúdos que nem são formados em termos culturais, que é importante. Miúdos com problemas em termos de saber estar, porque não são formados, porque tu vais aprendendo na medida do tempo como evoluir, estudando. E quando pensas que o futebol é o único caminho para poderes ir atingir os objetivos dos pais ou de alguém, pá, está tudo mal. Eu acho que tem que haver uma fase que é a fase de crescimento, fase de aprendizagem, porque por muito que sejas jogas com 15, 16 ou 14 anos, tens umas diretrizes do que é o jogo, mas não sabes nada do jogo. Não sabes nada do jogo. O jogo é adquirindo à medida que vai passando o tempo. É usufruir do jogo, usufruir da aprendizagem, saberes ouvir. E hoje em dia não se sabe ouvir, que eu sei, que eu tenho visto, e sei histórias, que muitos miúdos com 15, 16 anos pensam que sabem tudo. Depois acabam por morrer na praia. E antigamente havia mais proveito, eu acho, da formação que agora. Agora o jogador é muito formatado para ganhar muito, para chegar aos objetivos muito rápidos. E é preciso ter cuidado. Se não chegas aos 17, 18, pode chegar aos 20 ou 21 anos. Isto é um caso... Pá, e o jogador brasileiro, o atleta brasileiro, quando vem... Quando eu estive na Naval como treinador, tive meninos que vieram do Brasil com uma capacidade impressionante. Um ou dois tinham muito pressa. Estavam com pressa. E o que eles diziam era: Mr. Cheinho, eu tenho 1 ou 2 anos para chegar lá.
E depois eu chegava para eles assim, tens 1 ou 2 anos, eu tive quase 15 anos para lá chegar, e queres 1 ou 2 anos, pá, isto não é fácil, pá. Porquê? Eu acho que os maus hábitos deles hoje em ter tanta tecnologia, essa pressa, isso acelerou mentalmente. Eu acho que o mental é muito importante. O estar preparado, como tu dizes, para esperar o momento e para fazer o caminho certo, porque nós já dizemos cá em Portugal, depressa e bem há pouco quem, não é? Portanto, é preciso realmente fazer boas escolhas e direcionar. Havia aí uma pergunta que eles perguntaram se ter passaporte europeu é uma mais-valia. Sim, é óbvio que para jogar no campeonato europeu, ter passaporte europeu é uma mais-valia, porque não conta como jogador estrangeiro e Sim, isso vai sim. criar facilidades. Agora, uma pergunta que eu te vou colocar, amigo. Neste momento de contingência, tu estás como comentador, estás do outro lado. Tu já viveste como jogador de futebol, já viveste as críticas dos outros comentadores, hoje estás com um grande programa rodeado de estrelas como tu, que passaram por grandes exemplos e internacionalmente, que também já lá vou chegar. Qual é a sensação? Hoje tu entendes o papel do comentador? Hoje achas que é mais importante o jogador se preparar para aceitar esses comentários? Sim, é assim, pronto, há muita gente aqui, o pessoal em Portugal já conhece e há muita gente que tem no Brasil, que está a ver, que não sabe. Eu pertenço, já a fazer, vai entrar no 4º ano, estou num programa que chama-se Os Titulares, que é um programa na Sport TV. Estou eu, Simão Sabrosa, o Ricardo, conduzido pelo Miguel Pratos. É um bocadinho parecido com aquele programa, para a gente que não sabe, tipo Inglaterra, que mexendo num quadro, tu escolhes a jogada da semana, 2 ou 3 jogadas, e falas em relação num quadro, aspectos táticos, posicionamentos. É assim, nós estamos ali para dar a entender, dar algumas luzes. Nós não estamos ali para ensinar ninguém. Exatamente. Porque damos sempre a aprender. E a minha palavra não é a mais certa, não quer dizer que esteja certa. Obviamente falamos daquilo que percebemos que é o jogo e aquilo que eu vejo, o feedback é muito importante. Nós não estamos ali para matar ninguém. Posicionamento, só para dar o exemplo, Alexandre, no passado já tivemos pessoas ligadas, treinadores e profissionais de futebol, que telefonaram-nos a dizer, pá, nunca pensei nisso. Aquilo que disseste tem lógica. Porque depois já é preciso perceber o jogo. Que há muita gente, não é que estou aqui a falar, há muita gente que fala de futebol e não percebe do jogo. O jogo, É um dos grandes problemas, é que toda a gente acha que percebe de futebol, não é? sim, o jogo é muito complicado. E agora percebo coisas que eu não percebia. Porquê? Porque eu já analiso as coisas de outra maneira. Como começa, como acaba. E as pessoas hoje em dia tentam, através das suas equipas, através do jogo, fazer imitações. O jogo, para já, há duas situações para mim são importantes. Quem tem a bola é que manda o jogo. E hoje, por acaso, eu estive a ver um artigo aí a falar do jogo, que queriam que a equipa saísse assim, daqui para ali, dali para ali, para isso PlayStation. Bem, isto não é, o futebol não é PlayStation, pá. Que tem bola, o futebol é que o jogador é que decide. E do outro lado, e tornam as coisas de uma maneira tão fácil, parece que qualquer um pode ser jogador, pode ser treinador. Fora de questão. Fora de questão. Qualquer defesa pode ser desmontada. Qualquer ataque pode ser anulado. Pode ser anulado só através de uma simulação do corpo, só através de olhares para baixo e não teres a inclinação certa. O Jorge Jesus diz sempre, olha sempre a rotação do pescoço. Obviamente, à medida que metes o pescoço para baixo, perdes logo o timing. E coisas que, assim, nós não batemos muito. E obviamente que as coisas tornam-se muito mais fácil. Mas não é fácil, atenção, é? Tens de te preparar, basta um erro teu ou uma análise que caia logo em cima de ti. Eu acho que o futebol movimenta o mundo, não é? Embora nós estejamos a passar esse momento de Códive, o futebol já passou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e vai continuar. O futebol vai continuar. É uma coisa atípica que aconteceu, está parado no mundo inteiro, mas o futebol vai continuar. Há uma tendência às pessoas associarem futebol aos astros que ganham milhões, que têm avião a jato e não sei o quê. Cara, eles ganham por consequência de trabalho e isso é uma minoria. Para chegar lá é preciso trabalhar muito. Eu, quando cheguei ao Brasil, e já era portista e chego com um objetivo, vamos dizer, o Porto naquele momento era o maior exportador de brasileiros no mundo, comprava barato,
e vendia bastante caro, e fui inundado com uma realidade completamente diferente. Falar de futebol no Brasil, um português, onde a maioria das camisas, as camisas, não é? Que eles falam camisas, não dizem camisola, a maioria das camisas na rua dos portugueses eram vermelhas, eram do Benfica, não é? Não foi fácil. Mas hoje em dia eu tenho muito orgulho, e digo assumidamente, tenho muito orgulho, como anos depois, vamos dizer que o Jesus veio comprovar, eu mexi aqui errado, o Jesus veio comprovar muitas coisas que eu falava e que diziam que era maluco, não é? Porque diziam, vem agora um português falar de futebol aqui no Brasil. Cara, nós somos tão fanáticos ou mais fanáticos do que muitos sul-americanos. Quer dizer, o Brasil tem um jornal diário que fala de futebol, que é o Lance. Nós temos 3 jornais diários. Um português que gosta muito de futebol chega a sair da tabacaria com 2 jornais debaixo do braço. Um para ler aquele que gosta e o outro para ele tentar comparar. É os 3, até levam os 3. Aqui comprou os 3. Aqui comprou... A Grécia tem 9. Tem 9. Ou 10. Eu estive na Grécia, no Panathinaikos, que tem... Pois é, são jornais de cada clube. Pá, mas a Grécia, a porção ali também é impressionante, que ali eles estão sempre em cima. É que tu dizes assim, quando o Jorge Jesus vai para o Flamengo, vou-te ser sincero, há muita gente que sabia que ia ter sucesso, obviamente. Quem conhece sabe que ia ter sucesso. O futebol brasileiro é um futebol de qualidade. Só precisa alguma organização. Era alguma organização, por exemplo, o Grêmio joga bem, as equipas do Brasil, os treinadores do Brasil também são muito bons, atenção, são dos melhores. Nós, durante muitos anos, eu acho que nunca tive um treinador brasileiro, acho eu. Acho que não tive, infelizmente. Gostava de ter tido um treinador brasileiro. Mas o treinador brasileiro que vinha em Portugal era muito importante. Tens o Abel Braga, o Paulo Tuori, ajudaram muito o futebol português. O Silva no Porto, por aí adiante. São pessoas de formação. Tens pessoas campeãs do mundo. Isso nunca... Mas Jorge Jesus, obviamente, com uma ideia dele, que é um treinador diferente, no meu ver, chegou aí, organizou aquilo que é uma equipa, para mim também é uma equipa muito completa, mas ele fez aquilo que é importante. O Gerson não jogava no meio campo. Isto mostra a qualidade. Pega no Gerson, mete no meio campo. Tem o Everton do Ribeiro, que trabalha. O Gabigol, que esteve aqui no Benfica, não teve a sorte. Tem um jogador, para mim, que é essencial, passa despercebido no Flamengo, que é o Caio, central. Muito bom. Muito bom guarda-redes. Mas ele teve o sucesso pela qualidade que ele tem e dos jogadores, obviamente. Agora, nós somos fanáticos, tanto fanáticos como os brasileiros. Pá. Nós vivemos no futebol. Nós não temos futebol, estamos aqui malucos. O Branquinho está aqui a dizer a verdade. É importante escolher treinadores de experiência na formação. O Branquinho que é o Ricardo Costa. Está aqui o cadete, que não é Paulo Cadete, é outro cadete que esteve comigo no Tondela. Então, na Académico de Viseu, que é treinador. Tenho aqui o Tiago, também fez comigo o curso de treinadores no segundo nível. Pá, olha, o Académico de Viseu revelou o Paulo Cadete. Um jogador que eu trouxe do Brasil, cara. Foi? Quem é o jogador? Foi o que chegou ao Guimarães, depois foi para o Nice e agora está na Itália. Se é não é o Brandão, não. Não é o Alípio Brandão, é o que era de Barra Mansa. Como é que ele se chama, o rapaz? O Flamengo dispensou com 20 anos e o rapaz passou 3 anos lá no frio e no gelo de Viseu, né? E sim. Ele foi para o Guimarães e foi um sucesso. Sim, o cadete trabalha, é treinador, esteve comigo no Tondela na altura, na equipa técnica do Álvaro Magalhães. Esteve no Tondela e depois está no Académico de Viseu, pá, e é uma pessoa com uma formação e um bom treinador. E o Branquinho estava a dizer em termos de formação, é preciso escolher bons treinadores. Obviamente que é preciso escolher bons treinadores, mas os bons treinadores de formação também se pagam. Nem toda a gente tem... Na Holanda, treinador de formação é o mais bem pago, é? Isso é essencial, pá. Se tu não pagas, não tens trabalho. Não há milho, não há pipoca, mas não é? Como se dizer, não. Exatamente. Não é? E eu acho que tem que se pagar, pá, porque não é... O treinador de formação é importante. É aquele que leva com mais pressão. O treinador de formação leva com mais pressão do que o treinador do Campeonato de Portugal ou por aí diante. Porquê? Porque apanha com os pais, apanha com os resultados, apanha com miúdos que querem jogar, miúdos que choram, com problemas de comida, problemas disso, problemas daquilo. A saudade. Saudade e tem que ter muito bem. Tem que gerir a situação, tem que gerir muito bem a situação. Diz-me uma coisa, tu como ex-atleta, hoje em dia vivendo do futebol, porque no fundo tu trabalhas no futebol, estás dentro do futebol,
com um filho que está no futebol, tendo tu viveste uma experiência que para mim, embora eu já tenha corrido vários países, é uma experiência inédita. É fácil jogar no Irão? Eu tive pouco tempo, é assim, eu tive pouco tempo. Quando eu vou para o Irão numa fase tinha 35 anos, apareceu uma proposta, eu fui pelo dinheiro, vou-te ser sincero, fui pelo dinheiro e pela experiência, depois deparei-me com situação, olha, muito jogador brasileiro, tinha lá na altura. O jogador brasileiro adapta-se muito bem, é como o português e sérvio, adaptam-se em qualquer situação. E na altura, quando eu fui para lá, para o Irão, para o Bushehr, estavam 4 miúdos do Brasil a experiência. 4 miúdos do Brasil a experiência. Miúdos, muitos não pelo dinheiro, porque estavam lá 2 que tinham, notava-se que tinham dinheiro, os pais tinham qualidade, tinham estabilidade, mas pelo facto de querer experimentar ser jogador profissional de futebol. Sim, o jogador, o Rui está a dizer o Dalberto, não é? O Dalbert, exatamente. O Rui, és o maior, viste? O Rui Santos, que é o Mister. Ele sabe... brilhou muito. Ele sofreu, mas brilhou. Acho que fez uma má opção em tomar a decisão de depois ir para a Itália tão cedo. Ele estava bem no Nice. O Rui, sim. O Rui, depois, olha, o Rui esteve no Nantes, como adjunto do Miguel Cardoso. O Rui, da equipa técnica. Bom. Teve com o Domingos de Paciência Liga Europa, no Braga durante muitos anos, com o Manuel Fernandes. E o Rui tem 40 anos, treinador já há muito. Olha, Hugo Almeida. Hugo, já viste o Hugo Almeida? O Hugo é o craque. Ele agora, infelizmente, o torneio dele deste ano na praia não vai rolar, mas eu costumo lá ir espreitar. Olha, o Hugo ainda jogava, pá. O Hugo ainda jogava, pá. Tem ganhou uma carreira impressionante, internacional com muitos golos, pá. E é uma pessoa que é muito simples. Eu gosto dessas pessoas assim. O futebol deu-me algo para mim que é importante. Tu podes ter sido o melhor jogador do mundo. Podes ter sido a pessoa que toda a gente admira. Pá. Andas aí, mas se não tiveres caráter, amigo, não tens hipótese. Passas ao lado. Há grandes jogadores mundialmente conhecidos que têm grandes problemas. Pá. Grandes problemas. Pá. Já tens de ter atitude. Tens que seres um bocadinho nobre. Tens de ser nobre. E a nobreza eu acho que é um pouco respeitando os outros. Porque o jogador que seja mais ou o melhor jogador não é a melhor pessoa, nem é melhor que nada. Exatamente. Há pessoal que às vezes atinge aquele patamar, depois esquece do resto. Depois quando anda aí tem dificuldade. Por exemplo, o Hugo Almeida é um caso de excelência. Eu falo do Hugo porque conheço. O Hugo é uma pessoa que aquilo tudo conseguiu a nível mundial, obviamente. Continua a ser sempre a pessoa calma, a pessoa honesta, e toda a gente gosta dele. Acho que nunca esqueçam disso. É fundamental isso. É fundamental, realmente. Hoje em dia, falaste de uma coisa interessante. Nós temos um craque mundial, reconhecido por todo o mundo, e ele fala sempre das suas origens, onde ele começou, lá o cantinho dele da Madeira, etc. Mas muitas das vezes... Coach, grande abraço. Desculpa, estava aqui a agradecer. A gente vê talentos que esquecem-se sempre daqueles que lhes deram a primeira oportunidade ou aqueles que realmente apostaram nele inicialmente, e isso, realmente, o reconhecimento, eu acho que é fundamental num jogador. Sim, sabes que a vida é como um relógio, pá. Isto anda e acaba sempre por calhar ali. E o futebol não é só 10 anos ou 12 anos. O futebol para mim é até morrermos. Só para dar um exemplo aqui, dar-te um exemplo que as pessoas pensam que ganham dinheiro e que dá para muito tempo. Não dá. Eu quando deixei de jogar, preparei-me. O que é que comecei a fazer? Comecei a estudar, comecei a ver situações. Porquê? O que eu faço agora na televisão foi algo que eu comecei a plantar, semear desde muito novo. O grande problema no futebol não é quando você joga dos 10, dos 20 aos 30. Ok, ganha dinheiro. O grande problema do futebol, daquilo que vais ter problema, é dos 30, quando deixas de jogar, até o resto da tua vida, por aí adiante. Esse é que é a grande etapa do futebol. Porque vais ter que tirar tudo que aprendeste durante aqueles anos, a formação, para poderes, depois, mais tarde, trabalhares em uma área. Nem toda a gente tem essa capacidade de o fazer. Exatamente. E o que é que tens que fazer? Tens de estudar, tens de tirar o máximo proveito da tua formação, da tua etapa como jogador e da tua etapa como de glória.
porque muita gente, infelizmente, Alexandre, craques que deixam de jogar e entram em vidas que nós não sabemos, entram num vazio enorme. E esse vazio enorme esse vazio enorme é tudo derivado de coisas que fizeste no passado. É derivado, eu acho que é muito derivado daquilo que estás a falar, é o despreparo, o durante a sua preparação, ele não se prepara para ser craque. Então, quando ele atinge a alta performance, ele vislumbra-se com o dinheiro e depois ele não se prepara para o pós. E muitas das vezes nós temos grandes exemplos que deram grandes continuidades. Nós temos, sei lá, tenho muito orgulho na carreira que o Deco está a fazer hoje em dia como empresário, porque é preciso ter gosto e gostar de fazer aquilo. Eu vejo o que o Costinha está a fazer como treinador, o Jorge Costa está a fazer como treinador, o Domingos Paciência como treinador, tu como a seguir aquilo que te dá tesão, porque eu acho que o mais bacana, o mais importante é as pessoas fazerem as coisas com gosto, é as pessoas fazerem aquilo que gostam, quer no futebol, quer no pós-carreira do jogador de futebol, não é? Sim. Por exemplo, eu tive a sorte, por exemplo, os treinadores que tu falaste, eu nos balneários que eu tive, foram balneários que eram equilibrados emocionalmente. Eu nunca tive, ao longo da carreira, jogadores que eu dissesse, este vai ter problemas, este é assim, este é assim. Obviamente há uns vaidosos, um ao outro, mas faz parte do... Mas eu tive sempre pessoas equilibradas e muitos, que são treinadores a nível mundial. Eu tenho, graças a Deus, tenho treinadores que são conhecidos no mundo todo. Treinadores, tens o caso do Paulo Fonseca, tens o caso do por aí adiante. Não joguei com o Paulo Fonseca, mas convivi com o Paulo. E isso tudo é saber ouvir. Tens que saber ouvir e tens que ter sorte. Porque o futebol não é só com a bola nos pés. O futebol é muito mais. E cada vez eu tenho essa noção. É impressionante. Aquilo que eu tenho visto e tenho aprendido, o futebol é muito mais com a bola nos pés. O futebol abrange muita coisa. E hoje em dia, Alexandre, o futebol é um mercado que todas as áreas entram, é? A indústria do futebol movimenta muita coisa, não é? As pessoas esquecem-se, falam de muitos milhões do jogador, só que esquecem-se de tudo aquilo que o futebol alimenta, não é? Exatamente. Olha, a falar em alimentação, quando vieres aqui a Portugal, tens que ir ali à adega do Falhão, Está combinado. Do Zé Manel do Falhão, que ele diz, ele conhece, por exemplo, os jogadores todos passaram para o Estoril, o treinador Marco Silva, era o ponto de encontro, o restaurante aqui ao pé de mim, onde os jogadores iam lá, equipas técnicas, almoços convívios de equipas, que é isso que falta um pouco. E o Zé, e aqui o Zé conhece a história deles todos. Sportinguista, vai lá Manuel Fernandes, vai benfiquista, portistas, vai tudo, aquilo é bom. Um dia que vieres, olha, ele é... Zé, tu pagas aqui o jantar aquele pessoal? Ele diz que não. Ele diz que não. Ele, como diz no Brasil, ele paga a saideira. Pronto, ele paga os últimos copos. A saideira. Da casa. É de futebol. Tu, como ex-jogador, como hoje em dia envolvido no futebol, como é que tu te sentes a ver... Tu apoias o teu filho se ele decidir seguir por esse caminho, se o caminho se proporcionar? É isso. Sim, olha, o Rui está, por exemplo, a falar, o Tarantini tem um projeto, o Rui falar do Tarantini, que esteve comigo no curso de treinador, terceiro nível. É uma pessoa que preparou-se muito para... Ainda joga e estudou, acho que é importante, e uma capacidade impressionante. É assim, o meu filho, aqui duas situações. O meu filho, a seguir aos jogos, eu nunca lhe digo se jogou ou mal, só quando ele pergunta. Não lhe pressiono de nada. Só dou boleia quando está a tirar a carta, graças a Deus, vai tirar a carta, vai sozinho, já não tenho que o levar. Deixo que jogue o jogo pelo jogo. É um miúdo que... O caminho dele, eu acho que tem qualidade. Ele diz que não paga. O caminho dele vai ser normal. Há muita gente que o quer, porque ele é grande e agressivo, tem capacidade. E agora, eu não sei realmente. Ele primeiro tem que estudar. Se der. Se não der, se queres que eu te diga, não me preocupa muito. Apesar de achar que ele tem qualidade para chegar lá, na primeira divisão, fez 18 anos agora, mas não me preocupa muito. A mim me preocupa mais a escola. É um miúdo que sente que não sai à noite. Eu gostava que ele também usufruísse um bocadinho também o que é a juventude, aquilo que eu não tive, que me faltou um pouco, mas não me arrependo de não ter feito.
Pá, não sei, realmente não sei. Pá, é tudo que Deus quiser. Vamos lá ver. A sorte dele, ele é que tem de traçar a sorte dele. E eu estou aqui para apoiar, não opino muito, para ser sincero, não digo muito. Amigo, diz-me uma coisa. Os brasileiros têm o jeito de falar, nós já estamos quase a terminar o nosso tempo, isto dava para falar durante muitas horas, mas o brasileiro tem aquela resenha, gosta de ficar na brincadeira, no falar sobre futebol. Nós somos mais do ir comer, aos almoços, os jantares. Qual é a diferença entre o atleta brasileiro e o atleta português? Pá, há diferença, tem muita, depende do sítio que é, pá, não é? Por exemplo, eu joguei com o Pena, o Peninha, o meu amigo Escardinha, por aí, pá, e por exemplo, eu no Marítimo tinha muitos brasileiros, quando eu estava lá no Marítimo e estava no Nacional. Pá, e era muito churrasco na altura. O convívio é um indivíduo, atenção, que é um indivíduo que gosta muito de trabalhar. O brasileiro trabalha bem, atenção, O brasileiro trabalha, e ainda por cima, quando vem para cá, porque tem que ganhar a vida, dá o batente. O Uruguai trabalha bem, o argentino trabalha muito bem também. O brasileiro gosta de aprender, é casmurro quando tem que ser. Em relação aos jantares, o brasileiro adapta-se em todo lado. O brasileiro não interessa, adapta-se. Desde que haja feijão e arroz, pá, come, é verdade. Eu tive um colega que comia todos os dias arroz, ao almoço ou jantar, pá, é impressionante. Pá, depois tem uma facilidade de fazer amigos. Depois é um indivíduo que vive muito em comunidade, que eu acho fantástico, mais que o português. O brasileiro, quando se junta-se para a vida, não é? Eles tornam-se grandes amigos. Pá, e eu do brasileiro não tenho muita coisa para dizer. Acho que é um profissional imenso. Pá, e é muita resenha, pá. Muita saideira, pá. Ali... É muito trocar ideia, muita ideia, né? Olha... Mas às vezes essa ideia falta a disciplina que o europeu procura, que o treinador europeu procura, né? Não, sim, mas eu acabo de querer. Está aqui o Jaime Bragança, pá, olha, vou-te dizer, o Jaime jogou comigo no Marítimo, que é o melhor amigo do Pepe, que é um dos empresários neste momento com mais capacidade que eu vejo. Trabalha muito no mercado asiático, trabalha muito no Coreia, Japão, China, Alemanha. Pá, e tem feito grandes negócios. Ele aí está a ver, e ele sabe. E ele conviveu muito com brasileiros, ele sabe as histórias que nós tínhamos. Pá, eu no Marítimo tinha, pá, sem exagero, quase 10 brasileiros, ou 12 brasileiros. O Gaúcho, na altura, jogava comigo também. Pá, mas aquele era espetáculo. Eu sempre dei bem com eles. Era muita resenha. Pá. Era muito... E tu ensinava-os a dançar com o duro ou não? Não, eu não sou muito cultura, eu sou mais rock, mas eu gosto... Sabes, é assim, eu desde miúdo que danço. Tenho jeito para a dança, dizem, não é? Mas eu sou muito rock. Eu samba também apanho fácil. Salsa apanho fácil. É tudo, pá, está no sangue. Mãe africana. É verdade. E quais são assim as histórias que vocês eu partilhei até estes dias uma brincadeira entre ti e o Simão Sabrosa. Cara, estamos a falar de dois ícones de dois rivais. Vocês se divertem, ao menos, conta a história. Sim, é assim, nós temos todas as segundas, após o programa, segunda vamos sempre todos jantar. Há 3 anos, 4 anos fazemos isso, atenção. Nós já tínhamos uma ligação como, pá, conhecíamos colegas e disputávamos, fazíamos jogos com respeito. À medida que convivemos, tornamos irmãos. Temos uma ligação, por exemplo, eu tenho com o Ricardo, com o Simão e com o Miguel Pratos, tenho uma ligação muito forte. Muito mais, às vezes, que até colegas meus que eu joguei, né? Olha, está aqui o grande Valdo. Valdo, és o maior. Sabes que o Valdo... Verdade. Sabes que no ranking o Valdo foi considerado, está nos 5 melhores estrangeiros brasileiros que jogaram no futebol português. Fizeram um ranking, o Valdo. O Valdo é um amigo de casa. O Valdo é um irmão. Nós somos muito amigos, nos aniversários estamos juntos. Ele agora é silenciador neste momento. Pá, é uma pessoa, para mim, dos melhores jogadores. Jogou no Benfica, ele é benfiquista também, eu portista. Os nossos amigos não podem só ter qualidades, não é? O Valdo é dos melhores jogadores que eu vi jogar. É uma referência para mim como jogadores. Eu chamava-lhe Pedro de Veludo. Ele está aqui a ver. Pá, é um... Pá, e jogou até os 40 no Brasil. Jogou nas melhores equipas. Seleção Brasil, Copa América. Pá, ganhou tudo. Pá. Epá, é o maior. Olha, e ele é um vaidoso. Pá, e só quer histórias. Pá. Conta cada história.
conta histórias do Careca, conta umas histórias do Falcão, as histórias do... Porque ele jogou com todos, não é? Certo. O Valdo é... Tiquinho, um grande abraço, mano. Pá, e Bruno, abraço. É assim, há histórias fantásticas, Alexandre. Até éramos capazes de ficar aqui o dia todo, mas pá, era histórias O maravilhosas. Instagram não deixa, o Instagram não deixa. Não deixa. O Valdo, pá. O Valdo Filho, espetáculo. Amigo, temos 10 minutos. Sim, vamos lá então. Diz-me uma coisa. Tu, quando olhas o futebol de hoje, o que é que tu achas que esta pandemia mudou no futebol? O que é que vai mudar no futebol? É assim, há muita gente diz que vai mudar em termos de investimentos, eu acho que em termos de investimentos, passado 3 ou 4 a 5 meses depois de jogarmos, eu acho que vai conseguir investir. Porque o futebol gera muita coisa. Vai mudar a consciência, eu acho que vai mudar em termos de salários. Obviamente, vão aproveitar ou não essa fase para poder diminuir os salários, não é? As verbas que se pagam, eu acho também, vou ser sincero, acho que é muito dinheiro para aquilo que se paga pelas transferências. É muito dinheiro. Vai-se mudar um pouco também, dar valor a certas coisas, mas pá, assim, daqui a 3 ou 4 ou 5 meses, 6 meses, volta outra vez a mesma situação por muito que queiras, não é? Esta é aquela história do indivíduo que tem vícios, que diz à família que vai deixar vai melhorar, que vai mudar de vida. Pá, depois, passar 3 ou 4 meses, tem uma quebra, não é? Pelo caminho, não é? Eu acho que é um bocadinho isso. Epá, eu, sinceramente, não sei se vai mudar muita coisa. Mas, ao princípio, vai-se aproveitar, obviamente, vão aproveitar-se para se fazer reduções em muitas situações. Depois, o investimento vai continuar no mesmo, porque o futebol gera muito dinheiro e o dinheiro tem que rodar e... Pá, o futebol não é só futebol. Tens as empresas... A indústria do futebol movimenta muita coisa no mundo, não é? Também, gente, é assim, em Portugal, por ano, o investimento de futebol rende um bocadinho ao Estado, rende 140 milhões de euros. Pá, que é, no PIB português que está inserido nisso, futebol não é só dentro do campo. Tens hotéis, restauração, por aí adiante, viagens, tens tudo. O futebol não é só o jogo. O futebol engloba muita coisa, obviamente. Eu tive a oportunidade de conhecer o Flávio Augusto antes dele comprar o Orlando City nos Estados Unidos. Agora os americanos estão todos focados no futebol. Eu conheci. Ele teve aqui o filho a jogar. Ele teve o filho a jogar no Benfica, exatamente. E teve aqui no Eiras, sim. Teve no Eiras também? Olha, não sabia dessa. O filho teve... Olha, mandar essa boca. O filho teve no Eiras. Ele só fala no Benfica. Ele é das escolas, não é? Está ligado à formação a línguas. Acho que ele tem várias... Ele tem o WhatsApp e na época ele queria representar as escolas do Porto, as escolas do Benfica, as escolas do Barcelona. E ele também tem escolas de línguas, é. A minha mulher, sim. Ele andava a tentar isso e ele fez um grande investimento, não é? Os americanos estão a investir largamente no futebol e ele fez um grande investimento e ninguém acreditava. Ele comprou um clube nos Estados Unidos. Ele comprou o clube por 8 milhões, hoje em dia é o clube da MLS. Vale dono Orlando, é. Sim, sabes que a minha mulher está ligada, a minha mulher é sócia do Instituto de Línguas, percebes? Também aqui o Eras. Então pronto. Então mais é líder no Brasil. Sim. Teve muito na América Latina, sim. Exatamente. Cara, amigo, eu vou-te dizer uma coisa. É um orgulho muito grande. Eu vi-te jogar. Eu nunca imaginei que ia ter uma conversa como essa contigo, cara. Dava muito pau, não é? Deste muitas alegrias, amigo. Deste muitas alegrias. Eu tive a felicidade de ir para o Porto na mesma época que o Vítor e o Domingos, pela mesma mão. A diferença é que eu era preguiçoso e eu sou um exemplo disso. Eu não queria jogar futebol, porque naquela época a formação jogava em campo de terra, então eu fui jogar handball. Mas eu nunca imaginei que eu ia falar com o Cheinho, que tantas alegrias me deu. Não, está aí, obrigado. Está aí o Hugo também, por exemplo, está aqui o Hugo. Tem sido impecável, porque nós sabes que o problema tem havido falta de dinheiro aos jogadores que jogam nos campeonatos de Portugal, que não há dinheiro. E há aqui amigos... No mundo afora. Futebol para a Vida, que é um site que tem com o Hugo e Ibrahim, acho que é assim exatamente. Pá, tem ajudado muita gente. Fizeram aí um grupo de WhatsApp hoje no Facebook, reuniram donativos de vários jogadores, pá, e têm alimentado muita gente, pá. Tu nem imaginas como isto está. Há falta de comida. Hugo, manda-me mensagem em privado que eu partilho isso para ver o que é que a gente consegue ajudar também. Manda-me mensagem em privado que eu faço uma partilha aí para o pessoal, para a gente te ajudar da maneira que a gente puder. E o Hugo, número 10, ainda joga, pá, o bola parada,
poucos jogadores a nível mundial batem como ele ainda joga. Ele jogou no Irão também, jogou no Chipre, formação no Sporting. Pá, joga muito, joga muito. E ele tem feito. Olha, obrigado, Alexandre. Olha, Hugo, não se esqueça, né? O Hugo está aí. Está aí a Fica dizer. aí, amigo, falta 4 minutos. Quero-te dizer que a nossa live vai ficar 24 horas. Ok. Vocês partilhem ao máximo aí O Hugo está aí, essas sim. dicas do Cheinho, cara, porque acho que essas dicas são boas para vocês que querem ser jogadores de futebol, vocês que sonham como fazer, como estar, onde estar, como se comportar. Ficam aí dicas de um jogador, de um amigo, de um pai. Portanto, falou com bastante autoridade. E hoje em dia de um comentador. Esperemos que ainda comente o futebol de algum desses que querem ser jogadores de futebol. Não, acho que sim, também faço os jogos também, quando existem os clássicos, normalmente faço. Eu, Simão e o Ricardo temos feito os clássicos. O narrar o jogo, também comentar o jogo, também tem sido uma surpresa. Não é assim, Alexandre, não é fácil. É assim, aqui, acima de tudo, agradecer. E aquilo que eu posso dizer, que é um bocadinho a tua área, para estarmos um bocadinho nesta área, nós, eu, tu, já temos que ser honestos, temos que ser também diretos. Malandro que é malandro nos trilha, não é? Muda de esquina. Temos que ser diretos. Tem que haver disciplinas, temos que dizer não. E o jogador tem que saber ouvir não. E tu tens que saber dizer não. Para mim é importante. Olha, vou tentar. Não é? Se consegues, consegues. Se é difícil, diz, está difícil. Se é daqui a um mês, eu trabalho daqui a um mês. Promessas assim. E tu, como empresário de futebol, é fundamental. O jogador também tem que saber ouvir. Olha, quero ir para Portugal, quero ir para a Sérvia, quero ir. Olha, neste momento é impossível. Daqui a um mês vou tentar. Depois chegas lá e isto é fundamental. A honestidade e o caráter é fundamental, a disciplina, o rigor. É fundamental. E isso faz amigos para a vida, e o futebol cria realmente sinergias para a gente conseguir objetivos muito grandes. O Instagram vai-nos cortar, amigo. Um grande abraço. Olha, um grande abraço. Obrigado, tá? Obrigado a todos que participaram. Podes contar comigo e outras vezes a gente terá a oportunidade de trocar ideias, amigo. E vamos lá comer ao nosso amigo que não nos oferece, mas a gente paga. Ele oferece. Um grande abraço. Obrigado. Grande abraço. Fica com Deus, amigo. Obrigadão. Está aqui o Hugo. Hugo, não te esqueças de mandar aqui a mensagem aqui, Alexandre, tá bom? Manda, Hugo, manda. Um abraço grande. Fica bem. Um abraço, fica bem. Um grande abraço.